Olá, pessoal! Eu sou o professor Gustavo Viegas e este é o Toda Matemática. Vamos começar falando da negação. Eu tenho a proposição a e a sua negação é o não a, cujo símbolo é o tio a. A negação ela vai trocar o valor lógico da proposição. Então, se o a for verdade, a sua negação tem valor lógico falso. Quando o a é falso, a negação é verdadeira. Por exemplo, se a proposição a for o cachorro late, a proposição não a é o cachorro não late. Então ela nega o que foi dito antes. Em termos de conjuntos, se o a é esse conjunto que está pintado, o não a é a parte de fora, é aqueles que não incluem o que já estava pintado. Na verdade, existem dois símbolos para a negação. Um símbolo que é o tio, ele foi adotado em 1908. Existe outro símbolo que parece um Lzinho deitado, nós o chamamos de cantoneira. Ele é de 1929. Os dois símbolos são aceitos, então tanto pode usar um como pode usar o outro. Vamos falar agora da disjunção. A disjunção é a história do A ou B. Como é que funciona a tabela do ou? Então vamos montar aqui a tabela verdade. Eu tenho a proposição A, eu tenho a proposição B. O meu objetivo é ver qual é a tabela verdade do A ou B. Bom, vamos pegar todas as opções possíveis. Uma maneira boa de fazer é assim, ó. No A eu coloco verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Agora no B eu faço verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Isso pega todas as possibilidades de misturar o verdadeiro com o falso. Como é que é a tabela do ou? Ela será verdade se pelo menos uma das proposições for verdade. Vamos olhar a linha 1. Na linha 1, tanto o A quanto o B são verdade. Então, a disjunção é verdade. Na linha 2, tem verdadeiro e depois tem um falso. Bom, pelo menos um deles é verdade. Então, a disjunção é verdade. Na linha 3, tem falso e verdade. Pelo menos um deles é verdade. Então, a disjunção é verdade. Na quarta linha, tem falso e falso. Não aparece nenhum verdade ali. Então, a disjunção ela é falsa. Eu gosto bastante deste exemplo aqui, ó. Suponhamos que eu diga para vocês, pegue lápis ou borracha. Você tem três opções que são verdadeiras. Primeira, você pode pegar apenas o lápis. Você está de acordo com o enunciado. Pegue lápis ou borracha. Você pode pegar apenas a borracha. Isso está certo. E você pode pegar os dois ao mesmo tempo. Quando nós dissemos pegue lápis ou borracha, são três opções que estão de acordo com o enunciado. Ou seja, quando a gente olha como conjuntos, você pode pegar a parte que é apenas do conjunto a parte que é apenas do conjunto B, ou pode pegar a parte que é dos dois conjuntos ao mesmo tempo, que é a intersecção. A ou B é a união dos dois conjuntos, incluindo, então, a sua intersecção e a parte que é exclusiva, só do conjunto A ou só do conjunto B. Vamos fazer um exercício aqui. O Brasil fica na América ou o Japão fica na Europa? Temos uma proposição composta. A primeira, o Brasil fica na América. É verdade. A segunda, o Japão fica na Europa. Isso é falso. E essas duas proposições estão conectadas pelo ou. Como é que funciona o ou? Se pelo menos uma delas for verdade, então a proposição composta será verdade. E é o que acontece aqui, né? Verdadeiro ou falso é verdade. Agora a disjunção exclusiva, que é o ou. Então, ou A ou B. Vamos montar a sua tabela verdade. É assim, então, a proposição A, proposição B. Daí para pegar todas as opções, a gente faz daquele jeito. Verdade, verdade, falso, falso. Nas linhas para o A e para o B a gente coloca verdade, falso. A disjunção exclusiva, ela é verdade quando exatamente uma das duas proposições compostas for verdade. Então agora apenas uma tem que ser verdade. Vamos olhar a linha 1. Na linha 1 tem verdade e depois tem verdade.
Então a disjunção exclusiva é falsa. Ela só será verdade na linha 2 e na linha 3. Por quê? O que acontece nessas linhas? Em cada linha tem apenas uma das proposições é verdade. E na última linha tem falso e falso. Não tem nenhum verdade, então é falso. Resumindo, a disjunção exclusiva é verdade quando exatamente uma das duas proposições for verdade. Vamos fazer o exemplo aquele do lápis e da borracha. Agora eu vou dizer assim, ó, ou pegue o lápis ou pegue a borracha. O que você pode fazer? Pode pegar só o lápis, primeira opção, isso está certo. Pode pegar só a borracha, segunda opção, e é só isso. Não vale mais pegar os dois ao mesmo tempo. Então, o ou ele funciona assim. Você tem que pegar a parte que é exclusiva do conjunto A, ou pegar uma parte que é exclusiva do conjunto B. Não vale pegar os dois ao mesmo tempo. Vamos fazer este exercício aqui, ó. Ou a Páscoa é em dezembro, ou o Natal é em junho. Temos uma proposição composta e o conectivo lógico é o ou, a disjunção exclusiva. Vamos lá. Primeira proposição, a Páscoa é em dezembro. Isso é falso. Segunda proposição, o Natal é em junho. Isso é falso. Como é que é a tabela do ou? Ela é verdade quando exatamente uma das proposições for verdade. E não é o que acontece aqui. Logo, essa proposição ela é falsa. Esse exemplo aqui. Sol é uma estrela, ou Marte é um planeta, mas não ambos. Esse mas não ambos, ele significa como se fosse um ou. Então, não precisa aparecer explicitamente o ou. Às vezes ele vem escondidinho, como por exemplo, usando o mas não ambos. Então, uma outra leitura para essa frase é assim, ó. Ou Sol é uma estrela, ou Marte é um planeta. Bom, vamos ver o seu valor lógico. Sol é uma estrela, verdade. Marte é um planeta, verdade. Só que eu estou usando o ou. O ou só é verdade quando exatamente uma for verdade. E não é o que acontece aqui. Logo, esta proposição, ela é falsa. Agora vamos à conjunção. A conjunção é o e. Então, o símbolo para o e será esse que é como se fosse um acento circunflexo. O símbolo do ou é como se fosse um Vzinho, o do ou é como se fosse o Vzinho sublinhado, e o símbolo do e é esse aí que parece o símbolo do ou virado. Bom, vamos ver o valor lógico da conjunção A e B. Então, começa com a proposição A e a proposição B. Mesma história. Na parte do A eu coloco VV, FF. Na parte do B eu coloco VF, VF. Isso dá as opções possíveis. A tabela da conjunção será verdade quando as duas proposições forem verdades. Então, estou falando de duas proposições. Então, tudo tem que ser verdade para que seja verdade. Vamos à linha 1. O que tem na linha 1? O A é verdade e o B é verdade. Então, a conjunção ela é verdade. Nas outras três linhas, será tudo falso, porque a conjunção só é verdade quando as duas forem verdades ao mesmo tempo. Vamos repetir o exemplo. Se eu disser, pegue lápis e borracha, o que você tem de opção? Apenas uma opção é correta, que é pegar os dois objetos ao mesmo tempo. Ou seja, quando a gente fala de conjuntos, nós estamos falando da intersecção. A conjunção equivale à intersecção dos conjuntos. Tem que estar no A e no B ao mesmo tempo. Este exemplo aqui, ó. O super-homem voa, mas o Batman não. E você vai dizer, onde está o E aqui? É que a palavrinha mas, ela está substituindo o E. Então, às vezes, nós temos palavras com um significado que nós temos que interpretar. Esta frase pode ser lida assim, ó. O super-homem voa e o Batman não voa. Vamos ver o seu valor lógico. O super-homem voa. Verdade. O Batman não voa. Verdade. E eu estou conectando isso aí utilizando o E. Como é que é a tabela do E? Ela é verdade quando os dois forem verdade. E exatamente o que aconteceu aqui. Tem verdade, verdade. A conclusão é
esta proposição composta, ela é verdadeira. Vamos ver um exemplo aqui. 3 igual a 4 ou 3 mais 4 igual a 9. Apareceu o ou. Como é que é essa tabela aí? A tabela do ou é aquela que é verdade quando pelo menos uma das proposições for verdade. Vamos lá. 3 igual a 4. Falso. 3 mais 4 igual a 9. Falso. Falso ou falso é falso. Só seria verdade se aparecesse pelo menos um que é verdade. Ou 3 é igual a 3, ou 3 mais 4 é igual a 9. Apareceu o ou. Como é que funciona essa tabela? Ela é verdade quando exatamente uma das proposições é verdade. Vamos ver. 3 igual a 3. Verdade. 3 mais 4 igual a 9. Falso. Olha só, apareceu exatamente um que é verdade. E eu estou usando o ou. Isso aí é uma proposição verdadeira. A última aqui, ó. 3 igual a 4 e 3 mais 4 igual a 9. Aqui apareceu o e. Como é que é a tabela do e? É verdade quando as duas forem verdades. Vamos dar uma olhada aqui. 3 igual a 4. Falso. 3 mais 4 igual a 9. Falso. Então isso aí é falso. Só seria verdade se exatamente as duas forem verdades. Este exemplo. 5 menor do que ou igual a 5. Será que isso é verdadeiro ou será que é falso? O que significa o símbolo menor do que ou igual a? Significa que é 5 menor do que 5 ou 5 igual a 5. Vamos ver então que apareceu um ou aqui. Vamos ver o valor lógico disso daí. 5 é menor do que 5? Falso. 5 igual a 5? Verdade. E eu estou usando o ou. A tabela do ou é verdade quando pelo menos um for verdade. E é o que aconteceu aqui. Logo, 5 menor do que ou igual a 5 é uma proposição verdadeira. É verdadeiro escrever isso daí. E para fechar, vamos fazer um exemplo mais completo. Será assim, ó. Nós vamos ver o valor lógico de A e B ou não A. Então vamos fazer uma tabela verdade um pouco maior. O A e o B começam da maneira usual, aquela distribuição dos verdadeiros e falsos. Vamos começar fazendo o A e B. Como é que se preenche a tabela do A e B? A gente coloca verdade naquela linha em que aparece tanto o A quanto o B sendo verdade, que é a linha 1. As linhas 2, 3 e 4, quando eu estou falando do A e B, é tudo falso. Tá, agora o não A. Como é que funciona a coluna do não A? Eu vou inverter o valor lógico do A. Onde no A tinha verdadeiro, eu coloco falso, linhas 1 e 2. Nas linhas 3 e 4, o A era falso, então o não A é verdade. Vamos olhar agora só para o A e B e também vamos olhar para o não A. Eu vou conectá-los com o ou. Como é que funciona o ou? É verdade quando pelo menos uma das proposições for verdade. Vamos olhar a linha 1. Eu tenho verdadeiro e falso. Eu só estou olhando para o A e B e para o não A. Verdadeiro e falso. Então a conclusão é que isso aí é verdadeiro. Linha 2. Falso e falso. O ou nessa situação, ele é falso. Linha 3. Verdadeiro e também tem um falso. Conectados por um ou, isso aí é verdade. Linha 4. Verdadeiro. E depois tem o falso. Tem o falso e verdadeiro na linha 4. Ou seja, pelo menos um é verdadeiro. Portanto, o ou, ele é verdadeiro. Então aí está a tabela. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Muito mais vocês encontrem todamatemática.com.